Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salve. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje mais uma live, mais uma abençoada live. Eu me lembro uma vez que a gente falava assim: Senhor, me dá a sua graça. E ele dizia: você tem abundância de graça em sua vida. A graça está dentro de você, em abundância. Todo o tempo, você é cheio de graça. E eu não entendia muito bem isso, porque para mim sempre foi alguma coisa que Deus era separado. Na minha infância, eu perguntava onde que está Deus, né? Onde que está? Por que toda essa maldade no mundo? Por que as pessoas são assim? Por que existe falta disso, falta daquilo outro? Se Deus é um Deus de abundância, se Ele deu tudo pra gente, por que não tem nada entregue pra gente? Por que todo mundo pega tudo e não deixa nada pra gente? Porque é tão difícil a gente conseguir as coisas. E para outras pessoas que as pegaram antes, as guardam as sete chaves. E eu me lembro que eu olhava uma árvore que tinha frutos e ela dificilmente estava no quintal de casa, ela estava no quintal de outra pessoa. E às vezes o quintal dessa pessoa tinha cachorro. E às vezes eu ia roubar uma manga, roubar uma banana. E era doido isso. Eu me lembro que as pessoas que tinham em suas casas árvores frutíferas sabiam que as crianças dos vizinhos pulavam a cerca para pegar essas frutas. E eu não sei o que se passava na cabeça dessas pessoas, eu sei o que se passava na minha, e para mim era, por quê? E eu me lembro uma vez que a gente foi morar numa casa, eu acho que foi a segunda casa que eu morei desde que nasci. Eram acho que uma ou duas ruas para cima da que eu nasci. E nessa casa, no fundo, já tinha árvores frutíferas. Então eu lembro que tinha uma alegria muito grande em sabe, ter aquele pé de ameixa, ter o pé de laranja, de limão, de manga. E eu lembro que do outro lado da rua tinha uma pessoa que tinha um quintal bem maior. E ele tinha horta e tinha bastante árvore frutífera no terreno dele. Só que era totalmente aberto às crianças, assim, não tinha essa coisa de não pode experimentar as frutas. Não, as crianças brincavam naquele quintal e comiam todas aquelas frutas, porque essas frutas não eram para revenda de nada, era simplesmente o prazer do proprietário de tê-las em seu quintal. Prazer que seus filhos usufruíssem daquelas árvores e os amigos dos seus filhos, as crianças do bairro que moravam ali, também usufruíssem. E esse sentimento de que haviam pessoas nesse mundo que morriam. Eu lembro que algumas vezes eu enquanto criança mesmo, antes de 7 anos de idade, eu cheguei a ser levado, a ser levado em alguns velórios, alguns lugares. E naquela época, as pessoas eram veladas em casa. E tinham pessoas que ficavam fazendo suas rezas,
praticamente a noite inteira, ficavam rezando, vestiam preto. Às vezes punham uma cortina na porta da rua, roxa, para identificar que aquela casa estava acontecendo o velório. E dentro de mim tinha aquela sensação de... eu não tinha entendimento de nada. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de morte, eu não sabia de nascimento, eu não sabia de propriedades, eu não sabia de nada. Eu ouvia algumas coisas na escola. Eu me lembro que tinha aula de religião, né? E nessa aula era ensinado que Deus criou tudo. E que na criação, na Gênesis, né, quando Ele fez tudo, foi dado tudo para a gente de presente. E só que eu não podia usufruir desses presentes. E eu ficava revoltado com as pessoas que não deixavam a gente usufruir desses presentes. Depois eu fui crescendo e eu comecei a descobrir que havia meios de conseguir essas coisas e que eu tinha que trabalhar para conseguir uma coisa chamada dinheiro, que era a minha moeda para trocar por essas coisas. Só que eu via que eu nunca conseguia suficiente. Eu nunca conseguia dinheiro suficiente para comprar coisas. Eu me lembro que eu punha aquelas caixas de engraxar sapato, na época se engraxava sapato. E eu saía com aquela caixinha de madeira para a rua e trazia alguns trocados para casa. E aqueles trocados mal dava para comprar algum doce para mim mesmo, ou um pouco de açúcar, ou arroz, alguma coisa assim, era muito pouco. E eu me lembro daí que a minha infância, a minha adolescência, era cheia de revoltas. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai deixou minha mãe. E eu me lembro que minha mãe passou maus bocados. Não estou falando só financeiramente, não. Estou falando emocionalmente. E eu tenho irmãs só mulheres. 3 mulheres, uma mais nova que eu e 2 mais velhas. Todas vivas, graças a Deus. E eu me lembro que havia muita revolta. E eu tinha muita revolta. Mas eu era talvez um dos únicos dos meus irmãos que conversava ainda, que mantinha relacionamento com meu pai. Só que meu pai não tinha estrutura, não tinha conhecimento suficiente, informação suficiente para me ensinar como a vida funcionava. E eu via a história das religiões, eu via a história, assistia alguns filmes, no cinema mesmo. Às vezes havia uns matinês assim, de cinema, né? E passavam-se filmes em preto e branco, que era muito tempo atrás, isso, nos anos 60, 50, 60. E eu me lembro que alguns filmes eram em preto e branco no cinema e eram filmes religiosos mesmo. Joana d'Arc, sabe aqueles filmes? História de alguns santos. Eu me lembro de um que varria, era tão simples, né? E ele varria a igreja, e ele tinha uma vida simples, mas uma fé grande. Depois eu fui assistindo o filme, quando começou a estrear no cinema, São Francisco de Assis, Jesus de Nazaré. Acho que eram uns 3 filmes, Romeu e Julieta, era nessa fase, pelo mesmo diretor. E nessa fase eu ia no cinema, né, e eu já tinha, né, nessa época eu já tinha conhecimento. Nessa época eu já estava, quando veio para o Brasil esses filmes, eu me lembro que eu ia no cinema assistir, eu já tinha conhecimento. E eu ia assistir já me deliciando, porque eu tinha a experiência que estava velada no filme, porque nem mesmo o autor do filme, o diretor do filme, acho que era Zé Firenze, ele mesmo não sabia, mas já retratava algo.
bem similar, bem próximo ao que eu conhecia, ao que eu experimentava. Eu estava muito mais adiantado que tudo isso. E eu já tinha informação suficiente. Eu já tinha informação de Deus suficiente. Eu já sabia que Deus estava dentro de mim. Eu já experimentava Deus dentro de mim. Eu já ouvia dentro de mim. Eu já o escutava, já sentia, já bebia dele, dessa água da viva dentro de mim desde essa época. Porque eu tinha recebido uma iniciação, eu tinha recebido uma experiência. E eu me lembro que a sensação de que eu estava separado de Deus já não existia mais. Eu já não tinha mais essa sensação. Porque eu já tinha comprovado onde Deus estava. Que Deus era onipresente, onisciente, onipotente. Eu já tinha comprovado. Então para mim era maravilhoso. A única coisa que ainda me faltava na época era quando eu escutava algumas coisas, eu falava assim, eu sei tão pouco sobre mim mesmo. Eu sei tão pouco sobre mim mesmo. Eu quase nada sei. Porque eu me lembro que existiam algumas coisas que eram para mim um mistério. E que eu sabia que se eu quisesse solucionar esse mistério, eu não encontraria informações com as pessoas que conviviam comigo. E não é porque elas não estavam adiantadas, evoluídas, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com o interesse humano de informação. E às vezes as pessoas, para elas buscarem informação, o seu entendimento sobre a vida faz com que elas filtrem essas informações e não permitam que elas recebam essas informações, que elas tenham essas informações por crenças. A maior parte das crenças religiosas, existe uma coisa muito errada. Para proteger uma religião, para proteger algum grupo, existe uma tentativa de impedir com que as pessoas saibam o que dizem as outras religiões, porque a desculpa é que poderia confundir, mas na verdade poderia perder essas pessoas para outras religiões. Por quê? Havia uma disputa. Eu me lembro que mesmo dentro da religião cristã haviam disputas. A pessoa que pertencia a uma denominação dizia que o jeito ou a religião deles era a verdade. Era tudo a mesma religião. Mas haviam pensamentos diferentes e cada um deles tentando trazer as outras pessoas para o seu jeito de ver as coisas. Mas a minha preocupação não era isso, porque eu não estava nem um pouco interessado nesse tipo de divisão. Qual era certo, qual era errado. Não estava. A única coisa era que nenhuma delas permitia, nenhuma dessas divisões do cristianismo permitia que você soubesse ou tivesse qualquer informação que não fosse dentro da Bíblia, que não fosse dentro da cultura cristã. Então eu não poderia ter informação nenhuma sobre a religião islâmica, por exemplo. Eu não poderia ter informação nenhuma sobre a religião judaica. Eu não poderia ter informação nenhuma sobre a religião hindu. Eu não poderia ter informação nenhuma sobre as religiões do Tibete. Eu não poderia saber nada do budismo, disso. Ou seja, eu teria que ficar preso naquela denominação específica que eu nasci, que eu cresci e que fazia parte do meio que eu vivia. Isso para mim, gente, eu estou falando de mim, tá? Eu olhava isso e falava assim, não, eu tenho que sair disso. Não deixar as religiões, mas eu tinha que ficar livre. Eu tinha que ter uma segurança em mim mesmo, para que eu pudesse caminhar entre as informações e que eu pudesse absorver, não importasse de onde as informações viessem, mas absorver as boas informações. E aí eu fui descobrindo que não importa que religião seja, que cultura venha, é tudo a mesma coisa. Eu não estou falando a mesma coisa no sentido negativo, é tudo a mesma coisa no sentido de que todas as religiões do mundo
Todas as religiões de todas as civilizações nasceram da mensagem do Mestre que deu origem a isso. Entendeu? Todas as religiões, todas, nasceram de um Mestre. Não do mesmo Mestre. O hindu tem outro Mestre. Outros Mestres. A religião judaico-cristã tem outros profetas, outros mestres. Religião tibetana, muçulmana, todas as religiões, elas têm outros mestres. Uma religião nasceu de um mestre. Todas as religiões que existem teve a origem em um mestre. De épocas diferentes, com mensagens iguais, para culturas diferentes, adaptadas a culturas diferentes, mas todos falando a mesma coisa. O mestre falando para o povo da Índia que havia Deus dentro dele, que ele na verdade era o Espírito, que ele na verdade era a luz, que ele na verdade era a vida, e que a vida era onipresente, onisciente e onipotente, que a meditação era o meio, que é nascer de novo, voltar-se para dentro. E cada cultura, cada religião, cada grupo religioso, ou seitas místicas, não importa o que seja, todas se originaram de alguém que teve e foi o líder desse grupo, nessa época. Ah, mas não sei quem é superior a todos. Gente, para com isso, isso não existe. Tá? Isso é... Corinthians é o melhor time que existe. Palmeiras é o melhor time que existe. São Paulo é o melhor time que existe. E Flamengo é o melhor time que existe. E sabe essa coisa? Esquece isso. Quando se trata de um mestre, não existe mestre melhor ou pior. Entendeu? Existe esse poder usando uma pessoa para ser o mestre de sua época, de sua civilização, de sua cultura. E você descobre na história que nunca houve uma civilização onde não houvesse um mestre para ela. E quando eu falo isso, eu não falo que o brasileiro tem um mestre. Eu não falo que o hindu tem um mestre. Não. Eu falo que as religiões daquele povo nasceram de um mestre. Se você for ver a origem de cada raça, nessa mesma cultura dessa raça, existe um mestre que falou da experiência de Deus e criaram-se grupos baseados nessa mensagem para seguir o ensinamento daquele mestre. Criaram-se faculdades, criaram-se universidades, criaram-se escolas, criaram-se tudo que você conhece como cultural. Antigamente até a cultura se originou nessas religiões. Para se ensinar, se ensinou junto com as aulas de filosofia ou teologia, o que quer que seja, outras matérias técnicas. Então você ia, participava de uma escola e ali você aprendia engenharia, ali você aprendia a língua, ali você aprendia medicina, ali você aprendia um monte de coisa. Depois foram se tornando privadas, não mais pertencentes nem a uma religião ou um governo, mas escolas privadas, e aí a coisa se chegou no nível que está hoje, comercializou. Mas uma coisa continua ainda travada, entendeu? E essa coisa é a informação correta.
E eu não vou dizer para você que é importante que você saiba sobre o que existe nas culturas de outras civilizações. Não é esse o ponto. É só para que você saiba que muitas das informações que você tem acesso, você não as aproveita por travas internas. Então eu tenho que lidar com pessoas que são mais abertas, leem sobre um monte de coisa, mas eu também lido com pessoas que não saem do seu meio religioso para ter informações que não são religiosas, porque nenhum mestre foi religioso, nenhum mestre seguiu uma religião, nunca. Eles nasceram em suas religiões, eles nunca foram contra a religião que eles nasceram de origem, a cultura religiosa de origem. Jesus nunca foi contra ser judeu, ter nascido. Ele nunca foi contra. Mas ele nunca disse para seguir a religião que houve antes dele, porque era de um mestre que veio antes dele. Ele nunca disse, sigam essa religião. Ele lia o Torá, ele lia o Talmud, ele lia o que é conhecido como o Velho Testamento, ele lia, porque ele nasceu lá. Assim como você lê a Bíblia cristã, porque você nasceu numa cultura onde seu mestre se chamou Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Cristo é a denominação, Cristo é o título. Cristo quer dizer o Messias, o escolhido. Escolhido por Deus para transmitir uma mensagem. Por que eu estou falando tudo isso? Eu ainda tenho 3 minutos, ok? É a minha introdução de meia hora. Depois eu entro no tema. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a experiência do ser humano, ela é a experiência do ser humano. E essa experiência é antes de Cristo. Essa experiência é antes de Buda. Essa experiência é antes de Maomé. Essa experiência é antes de Krishna, antes de Rama, antes de quem quer que seja, que você tenha ouvido falar, que houve uma escritura sobre essa pessoa, sobre esse ser. É antes disso. Quando o ser humano não conhecia a escrita, essa experiência já existia, porque essa experiência é sua. Essa experiência entre a criatura e o Criador começou antes, começou na pré-história, começou antes. Ali, o Verbo já tinha sido feito carne muitas vezes. Ali, eu não sei nem se no Pangeia havia seres humanos, ou se o ser humano veio depois. Não tenho muita certeza dessa informação. Pangeia é quando a Terra não havia os oceanos em separado. Eu não sei exatamente quando o ser humano pisou na Terra pela primeira vez. Mas às vezes eu fico pensando numa coisa que eu ouvi há muito tempo, que dizia assim: o ser humano nasceu nesse mundo e ele sempre espera que o mestre venha, que o Messias, que o ungido, o escolhido nasça, para que ele possa encontrar o mestre. E nessa cultura você veio primeiro, nessa cultura o ser humano nasceu, e depois veio o mestre, entende? Para dar o conhecimento a esse povo. E eu me lembro que eu ouvi, há muito tempo atrás, uma pessoa falar assim: não, o mestre vem primeiro. O primeiro que nasceu nesse mundo era aquele que era um com Deus. O primeiro a nascer nesse mundo foi o primeiro filho de Deus, nascido filho de homem, consciente, um com Deus. Não havia discípulos para ele, por isso ele não era mestre para
ser mestre, você tem que ter alguém para poder falar sobre isso. Senão você é aquele que existe, que vive a experiência. E esse ser que veio primeiro era aquele que conhecia, que experimentava que era um com Deus. E aí começaram a nascer os seres humanos. E dessa forma, dessa perspectiva, o Mestre sempre esteve aqui, esperando-nos, e não ao contrário. O ser humano não conhece o Mestre, não sabe em que canto que ele está, em que país, que civilização, ele não sabe. E então ele fica esperando, em sua terra, em lugar onde ele nasceu, seja onde for, em qual continente, seja onde for, nesses oceanos que separam tudo, ele nasceu ali, viveu ali, leu uma escritura, soube da existência de um mestre, e fica falando, esse mestre poderia vir, poderia nascer, e nos salvar. E assim como na época cristã, aquelas pessoas estavam esperando que Jesus viesse para salvá-las da política. Elas acreditavam que o mestre que iria nascer iria salvá-las da política. Então ele nasceria e salvaria aquele povo específico daquela região. Ele nasceria naquela região para salvar aquele povo específico daquela religião do jugo, do domínio romano. E essa associação, essa cultura, crença de que o Mestre vem para nos salvar da tirania do mundo, até mesmo cria confusão entre os governos, cria confusão entre os imperialistas, cria confusão entre a cultura humana da civilização, de criar uma civilização, e de que essa civilização seja politicamente desta forma ou daquela forma. Essas pessoas têm medo de um mestre. O mestre nunca interferiu nisso, mas as pessoas têm medo. Elas chamam o mestre para salvá-las de seus problemas, e se o problema é político, ela chama esse mestre para salvá-las da política. E o mestre não é político. O mestre não vem para isso. Ninguém entendeu muito bem por que Jesus foi crucificado. Tem um monte de justificativa. Mas ninguém entendeu. Porque se ele tinha poder de liderar exércitos, por que ele foi crucificado? As pessoas não entenderam isso. As pessoas até mesmo o desafiaram. E criou-se uma cultura de que a religião é contra o governo estabelecido. E que a religião veio para criar um governo paralelo. Isso é crença, gente. Não é nada disso. Desde que o mundo é mundo, sempre houveram guerras, sempre houve domínio político, sempre houve domínio militar, sempre houve domínio das forças. E os mestres nasciam nesse mundo e nasceram nesse mundo, em todas as culturas estabelecidas, dando a mesma experiência. E nunca você via esse mestre brigar contra isso. Tinham poder para fazer isso? Demonstraram que sim, mas nunca fizeram isso. Todos os mestres que nasceram eram contra a política. Não é questão de ser contra ou a favor de política. A gente acorda. São coisas diferentes. Se o mestre tem que escolher um presidente e precisa votar, ele vai e vota. O mestre vai e vota.
Ele não usa seu poder para decidir quem vai ser o presidente. Gente, acorda. Essas crenças de querer envolver as pessoas no nosso modelo de mundo não são as crenças corretas. Entende isso? Tem tanta coisa para aprender. Aí você vai falar assim, mas me fala um pouco sobre a história de Rama. Rama não era um rei? Gente, aí a coisa mudou. Mesmo Rama sendo Rama, ele não usava o poder dele para interferir nas ações humanas. Tanto é que a esposa dele, chamada Sita, foi sequestrada. Não lembro como é que chamava o sequestrador, acho que era Ravana. E eu sei que Rama, para recuperar a esposa que tinha sido sequestrada de um outro rei, ele teve que pegar um grupo de pessoas, e nem era os soldados que ele tinha, né? Nem era porque, se não me engano, era o irmão dele que foi tomando conta do reino. Ele não usou o exército para ir lá e pegar de Ravana e tirar a Sita que estava na mão deles. Não, ele não fez isso. Isso é uma cultura, tá, gente? É uma parábola, é uma história, é uma lenda. E eu sei que ali me parece que houve um ser humano, pelo menos é assim que eu entendo, um ser humano que liderava na floresta um grupo de macacos. Ou era um macaco muito amigo de Rama, porque assim como os cachorros são nossos amigos e nos defendem, esse macaco, Hanuman, foi defender, quando Rama foi brigar contra Ravana para tomar a esposa dele de volta, os cachorros dele, né, o macaco dele, os macacos que conviviam com ele na floresta, foram defendê-lo. E aí ele foi brigar e a macacada toda foi. E dizia que era... Assim, eu não sei a cultura é essa, a lenda é essa. Eu não vou entrar em explicações. Tá? Eu só vou dizer para vocês o seguinte: ele só foi resgatar. Entendeu? Ele só foi resgatar a esposa dele. E ele resgatou com a ajuda de Hanuman. Essa é uma parte da história. Mas ele não fez nada além de ir lá e brigar e tomar de volta o que tomaram dele. Isso não é política, nem, entendeu? Eu não sei de onde nascem todas essas crenças. O ser humano tem uma necessidade de ser salvo de si mesmo, de suas próprias crenças, e ele joga o mestre no meio de tudo isso. Jogaram Jesus no meio de tudo isso. Alguns Budas foram jogados. O ser humano faz isso. E a justiça a ser estabelecida nesse mundo, o mestre não interfere nesse tipo de justiça. Porque isso são escolhas humanas com suas próprias consequências. Já existe uma lei no universo, que é ação e reação, a lei do karma, para cuidar dessas pessoas, para cuidar das ações que todo ser humano faz. O mestre não tem nada a ver com isso. Isso é uma lei do universo. Isso é uma lei do Criador. Ação e reação é uma lei do Criador. Ação e reação não é uma lei que o mestre criou. O mestre obedece a essa lei. Ele não interfere. Eu lembro que numa passagem do Bhagavad Gita, eu li algumas coisas, por isso que eu só estou repetindo lendas. Numa passagem do Bhagavad Gita, o príncipe, que era um dos governantes, estava sendo atacado por outros governos, que queriam tomar o reino dele. E quando ele descobriu que entre aquelas pessoas que estavam querendo tomar o reino dele, haviam pessoas que ele admirava, ele falou assim: eu não vou
matar essas pessoas para defender meu reino. Deixa que eles governem o meu reino. E aí Krishna chegou para Arjuna. Krishna era o amigo de Arjuna e ao mesmo tempo o guerreiro dele. Ele disse para Arjuna assim, eram amigos, né? Tinha liberdade. Ele disse assim: olha, para de ser covarde. Sua função é de príncipe, sua função é defender o governo, sua função é defender teu reino, então vai e defende. E aí tem toda uma história em cima desse diálogo, não vou entrar nisso agora, mas o fato é que Arjuna pega e luta, e Arjuna vai e defende, mas ele estava defendendo o seu reino, e Krishna se meteu porque ele estava do lado de Arjuna, que era o príncipe. E ele, como mestre, foi solicitado por Arjuna para que esclarecesse o que ele deveria fazer. E ele deu esse conselho: vai e luta. Reage. E ele participou da luta. E o ser humano criou essa história de que a salvação, o ser humano criou a história, a crença de que a salvação de um mestre é salvação da doença. Porque Jesus salvou, fez alguns milagres. E eles falam assim: mestre, venha, tem muito milagre para você fazer. Entende isso, gente? Entende o que é crença? Tem muita doença nesse mundo, né? Volta, vem aqui, vem curar essas doenças. Tem muito cego, tem muito paralítico, tem muito surdo, tem muito... Entendeu? Vem estabelecer, sabe? Vem chutar as barracas do templo, as barracas dos comerciantes nos templos. Tem muito comércio nos templos do mundo. Vem aqui e chuta essas barracas. Sabe, não estamos concordando com as guerras que existem. Gente, guerra existe desde que o ser humano é ser humano. O ser humano escolheu as guerras. O ser humano gosta disso. Sabe, ele gosta dessas coisas. De maldade, de domínio, disso, daquilo. A salvação não é disso. Não é esse tipo de salvação. Às vezes o mestre está no meio de uma situação onde à sua volta as pessoas estão guerreando. Nem mesmo pediu interferência dele, nem conselho para ele do que deveria fazer, nem nada. E como ele não veio para isso, especificamente para isso, ele veio para dar o conhecimento, ele veio para pegar as pessoas. E aí sim eu vou explicar o que é salvação. Quando ele chegou e veio para uma função, uma finalidade, ele especificamente vai seguir. Tirando as pessoas de um lado do livre-arbítrio, olhando para as pessoas que escolheram um lado e falando: pegue este lado. Só isso que ele faz. Essa é a missão. E não é só isso. A influência de sua sabedoria liderou a consciência de bilhões de pessoas na história. Talvez o ser humano que mais contribuiu para uma cultura, mais contribuiu para uma civilização ser o nível que ela é, foi o mestre de seu tempo, foi Lao Tse, foram os Budas, eram os profetas da religião judaico-cristã. Esses tiveram uma contribuição maior do que muita gente nesse mundo, que contribuiu com algo. Mas a contribuição da mensagem de um mestre lidera culturas. Tal é o poder desse ser que sabe. Mas o motivo desse ser nascer nesse mundo, pelo menos dita por eles mesmos, é resgatar o ser humano. Resgatar. Não é mudar a história externa. Não.
É no meio da história externa encontrar as pessoas que, ao saberem que existe o livre-arbítrio, que existe uma escolha entre viver esse mundo sob sua própria perspectiva de mundo, experimentar esse mundo sobre a perspectiva das suas próprias conclusões, baseadas em suas próprias conclusões, suas próprias decisões sobre o que e como aprender, ou seguir, ou viver. E aquelas pessoas que descobrem que alguém nesse mundo sabe, no caso com o mestre, que alguém nesse mundo sabe, e ouvir a sabedoria desse que sabe sobre esse assunto, sobre essa atividade, sobre esse propósito, essa salvação de viver sem Deus e de viver com Deus. De ter a experiência nesse mundo, de existir nesse mundo com Deus. Essa é a salvação. Salvação da ignorância, salvação dos véus, salvação das trevas, são palavras, são metáforas, para dizer simplesmente que o ser humano pode viver essa existência e está tudo bem, sem cobrança do Criador. Ele pode viver essa existência baseada em suas próprias escolhas, ou ele pode ouvir um mestre, para ouvir qual seria a melhor forma de ver a vida. E se você começa a ouvir, não é a forma de se conduzir nesse mundo, porque isso não é o motivo pelo qual o mestre veio. Dizer para você, tenha compaixão, seja bonzinho. Não, isso é igual curar alguém. Isso é igual aos milagres. São atividades do dia a dia de um mestre. A mensagem do mestre não é sua atividade do dia a dia. A mensagem de um mestre é quem ele é, quem você é, o que esse mestre pode te ajudar a descobrir o que você é e unir na terra o que está na terra com o que está no céu. Unir o finito e o infinito numa experiência que só é possível essa experiência porque o infinito reside dentro do finito. Este corpo veio do pó, essa é a parábola, mas a luz vive dentro dele. O imortal vive dentro do mortal. Dentro deste corpo tem duas coisas: a matéria, que inclui o mental, e o espírito, que é espírito, que é Deus. Deus é espírito. Não é mental, gente. O plano mental não é a alma. A alma não é a inteligência humana. Essa inteligência, usando o cérebro, essa inteligência, isso é do pó. Isso volta ao pó. Você não leva isso. Todos esses arquivos, todos esses raciocínios, todas essas conclusões, perspectivas, nada disso. Isso é do ser humano, vivendo nesse mundo. Tudo isso volta ao pó. O que é a luz, o que é a vida eterna, o que é Deus em você, o que é eterno em você, o que é a essência em você, pertence a outra realidade. Usando o nosso raciocínio, óbvio. E a mensagem de um mestre é perspectiva correta. Entender esse mundo usando a perspectiva correta. E a perspectiva correta é autoconhecimento. Você ver esse mundo reconhecendo
a existência de um Criador. Reconhecendo a existência da essência, do que está por trás, do que é onipresente, onisciente e onipotente. A experiência partindo daí é completamente diferente. A perspectiva, a visão de uma pessoa que tem essa experiência é completamente diferente da visão de uma pessoa que não tem essa experiência. Totalmente diferente. E você encontrar esse ser, conhecer esse ser que pode te dar essa experiência, é impagável. Não tem preço. Diz que a primeira grande graça é nascer num corpo humano. Porque Deus, a vida onipresente, está em todas as formas criadas. E você poderia estar em qualquer forma criada. Porque qualquer forma tem vida em si mesmo. Mas você está num corpo humano. Essa é a primeira graça, é o primeiro presente de Deus para você. Entende? Porque nesse corpo humano, nesse ser humano, é que a experiência de Deus pode ser vivida. A segunda grande graça. Segunda grande graça é encontrar o Mestre, que pode te ensinar isso. Terceira grande graça. Essas duas pessoas, esses dois seres humanos, o mestre e o discípulo, o mestre e o devoto. Eu não gosto muito dessas palavras, eu convivi com elas, eu fui monge, tá? Mas eu não gosto muito dessas palavras. Não é que eu não gosto, eu acho que essas palavras podem afastar algumas pessoas que têm algum preconceito. O professor e o aluno talvez seja mais indicado. E todos nós somos alunos em alguma matéria, em qualquer momento de nossa vida. Entende isso? Você se torna um aluno para aprender alguma coisa. Então, assim, o mestre e o devoto, o professor e o aluno, são formas de poder driblar as crenças. Mas tudo quer dizer a mesma coisa. Você encontrar aquele que sabe e que pode te dar. Estar num corpo para existir isso, porque satsang, ou a experiência da verdade, do conhecimento, de ouvir sobre a verdade, receber a verdade, só é possível no ser humano. Tá? Então, você ter o nascimento humano, você encontrar um mestre, receber a experiência e viver isso. Essas são as grandes graças, os grandes presentes de Deus para a gente, do Criador para a gente. Eu tive todas essas graças na minha vida. Depois disso, a única coisa que eu podia fazer, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai viver essa vida como quiser, mas a única coisa que eu podia fazer, uma vez tendo essa experiência, era falar disso para você. Entende? Eu me lembro uma vez, eu estava em Sorocaba, cidade que eu nasci. Eu estava dentro de um carro conversando com uma aluna, conversando com uma pessoa que depois aprendeu a meditar. E eu estava com ela olhando à noite, olhando a cidade. E daquela época não havia tantos prédios, e havia um morro e poucas luzes, poucas casas. Isso lá em 73, gente. Nossa.
Desculpe, 74. Não, mais um pouco. 76, por aí. Mas ainda era assim. Ainda não tinha tanta civilização, não tinha se espalhado tanto como é hoje. Havia muitos terrenos ainda de mata. As ruas nem todas estavam asfaltadas. E eu estava lá em Sorocaba olhando as luzes do morro, da montanha, assim, que hoje lá está tudo tomado pela cidade, mas naquela época haviam pequenas casas. Tinha até que bastante, mas não tinha, se eu olhava, era muito verde, era muito escuro, muita região sem luz. Porque as luzes estavam nos postes e nas casas, e nem em todos os lugares tinham ruas. A maior parte era terrenos grandes, depois foram construídos, se tornaram a cidade. E eu me lembro que eu olhava aquilo de longe. E naquele momento, eu nunca tive escolha, tá? Porque sempre meu coração gritou mais alto, então não era uma questão de escolha. Aí eu lembro que eu poderia naquele momento falar, eu vou ficar na minha, entendeu? Não vou falar nada, eu vou ficar na minha. Mas não era isso que eu sentia. Eu morava na Rua Granada, em Sorocaba. E naquela época eu olhei para aquelas luzes e falei assim para mim mesmo: dentro de cada casa lá tem uma família. Pai, a mãe, os filhos, os avós, o pessoal que convivia, havia famílias. Eram seres humanos que não sabiam dessa experiência. E eu sabia. E quando eu olhei aquilo, o sentimento que havia dentro de mim, gente, é indescritível. Eu olhei aquilo, eu não, sabe quando você não consegue segurar? Eu olhei aquilo e falei assim, eu não posso, eu não quero ficar calado. Ninguém estava dizendo que eu tinha que ficar calado. Eu poderia falar sobre isso ou não, mas o sentimento que eu tinha naquele momento era: dentro de cada casa tem pessoas que não sabem e eu sei. E eu não vou me calar. Eu vou encontrar as pessoas que têm sede de ter essa experiência, que estão buscando, e vou dar a elas a chance. Simplesmente porque eu sabia, por isso que eu tinha que dar a chance. E eu me lembro que eu comecei com a minha própria família. Minha mãe aprendeu a meditar, minha irmã mais nova aprendeu a meditar. Meu primo, que hoje mora em Santa Catarina, aprendeu a meditar. Ele era criança na época, tinha 15 anos. Minha irmã também tinha essa idade, é minha irmã mais nova. E eu me lembro que começaram a chegar, né, que a gente começou a falar, convidaram algumas pessoas, e aí começaram a chegar, essa pessoa que estava comigo no carro, naquele momento, né, de decisão, também começou a chamar algumas pessoas. E começaram a se reunir na casa que eu morava, um grupo de pessoas. E essas pessoas começaram a lotar aquela sala, a encher aquilo lá. E eu me lembro que a gente ia de Piruacombi para São Paulo para aprender a meditar, que não havia em Sorocaba. Eu tinha começado o grupo lá, mas não havia ainda a iniciação. A sessão de conhecimento não havia em Sorocaba. E a gente saía de Sorocaba e ia para São Paulo. Eu levava grupos, cada vez era um grupo mais ou menos, no mínimo 10 pessoas. Acho que de 3 em 3 meses eu levava um grupo. E algumas pessoas foram aprendendo a meditar. Hoje tem muita gente. E essas pessoas foram, cada uma delas assumindo o papel que eu tinha, de também ajudar outras pessoas a conhecer essa experiência, a ter essa experiência, a viver essa experiência. E eu morei em vários lugares, Porto Alegre,
Bahia. Vi grupos nascerem em vários lugares. Hoje, tem muita gente em todo lugar. Hoje, as sessões de conhecimento, a maioria delas são online. Então, via internet, as iniciações. Bem controladas, óbvio, né? Mas porque são para pessoas que realmente têm sede e querem essa experiência especificamente. Agora, acho que, não sei se domingo passado, teve uma revisão de técnicas em São Paulo. Pessoas que já tinham recebido conhecimento há muito tempo. Aqui em São José, algumas pessoas foram. Em São Paulo, no Rio, existem revisões de conhecimento. O que é isso? Você passar de novo pela iniciação. Fazer uma revisão daquela experiência que você teve no dia que você aprendeu. E continuam existindo as iniciações, continuam existindo as sessões de conhecimento, onde você, pela primeira vez, iria ter contato com essa experiência. Elas continuam e continuam e continuam no mundo inteiro. Mas, como sempre foi assim na história, quando Jesus caminhou por esse mundo, se você totalizar as pessoas que aprenderam a meditar com ele, foram aqueles que eram os discípulos diretos dele, aqueles que ele usou, como eu fui usado há 11 anos, aqueles que viveram essa vida, e que ele morreu enquanto eles ainda o serviam, e ainda estavam com ele. E depois, muitas pessoas que ouviram essa mensagem através desse pessoal. E só. Não pense que a coisa era... Não pense que havia tanta gente. Assim como cada mestre, Buda, Krishna, Rama, Maomé, Govind Singh, Nanak, Gautama, assim como tantos mestres passaram por esse mundo, Tuparuete, Cararuete, que eram mestres na América do Sul. De Ganauída, entre os índios americanos. E se você olha isso, eram poucas as pessoas que, enquanto o mestre, que a gente conhece pelo nome hoje, né, por causa das escrituras, da cultura, você sabe da existência deles, mas na época, poucas pessoas tiveram acesso. E cada época se escreve sobre esse mestre. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem vídeos como eu faço, que escrevem livros sobre essa história de hoje, que no futuro talvez sejam lidos e mistificados pelas pessoas que lerão isso. Mas essa experiência não tem nada de mística. Ela é real, verdadeira, é o que você é, e é a oportunidade que você tem de aprender sobre isso, que você não pode desperdiçar. Quer dizer, é que não pode. Não desperdice. Deixo. Meu telefone sempre está aí, no primeiro comentário, meu telefone pessoal, porque eu sou uma das pessoas que pode te ajudar. Minha missão é exatamente essa.
Não é que minha missão. A missão sempre é a gente que escolhe. Mas eu não poderia deixar de, como dizia, você não pode pegar uma lâmpada, acender essa lâmpada e colocar essa lâmpada embaixo da mesa, porque ali ninguém vai ver, se beneficiar dessa luz. Você tem que pegar essa lâmpada, essa vela acesa e colocá-la num ponto alto, para que a iluminação nesse ambiente dessa vela, dessa luz, possa ajudar as pessoas desse ambiente. Então eu tenho que colocar o que eu sei, quem eu sou e o que eu sei, a experiência que eu tenho, bem alto, para que as pessoas que sabem de mim, para que as pessoas que tenham acesso a mim saibam. Aquelas que queiram ser iluminadas por essa luz, saibam como será possível essa experiência para ela. Como é possível ter essa experiência. E eu sou uma das pessoas que sabe como ter essa experiência. Como que vocês podem ter essa experiência. O caminho que eu fiz não é o caminho que você vai fazer, mas a experiência que eu tive, você pode ter. E fazer o seu caminho, do seu jeito. Gente, amanhã a gente continua, tá? Nós ainda estamos no meio da semana. As lives acontecem de segunda a sexta-feira. Elas têm a duração de 1 hora, em média. Elas começam 6h33 e vão até 7h33, com alguma variação. E amanhã a gente continua, tudo bem? Amanhã a gente segue. E a gente vai entrar num tema amanhã. Surpresa para vocês. De qualquer forma, eu agradeço vocês estarem aqui, participando comigo dessa live, desse satsang, dessa experiência da verdade. Porque essa é a experiência da verdade, de fato. Ok? Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. Deem like, não se esqueçam disso. Curtam essa experiência. Me sigam nas redes sociais para que a gente possa continuar. Para que as redes entendam que há interesse. Ok? E elas abram os seus algoritmos para que a coisa se espalhe. Ok? Fiquem com Deus.